Irmãos, a graça e a paz, é um prazer estar aqui com você mais uma vez, conectados através do YouTube. Eu gostaria que você que ainda não se inscreveu no nosso canal, aproveitasse essa oportunidade para se inscrever. Apenas clicar aí nesse cantinho inferior direito, também ativa o sininho para você receber sempre notificações assim que as lives começarem. Nós também temos o Instagram, @verbobh, então se você não nos segue lá ainda, já aproveita, já segue e compartilha essa live com seus familiares, seus amigos, seus parentes, para que todos nós possamos ser edificados juntos. Amém? Hoje a palavra que o Senhor colocou no meu coração é sobre a vida eterna. E eu gostaria que você fosse comigo lá em João, no capítulo 17, para a gente dar início. João, capítulo 17, versículo 1. Diz assim: Depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora. Glorifica o teu filho, para que o teu filho te glorifique. Pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Esta é a vida eterna, que te conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu oro para que, de fato, o Senhor possa nos conduzir a uma clareza, a um entendimento dessa mensagem e que a porta da palavra, a porta da expressão vocal seja aberta sobre a minha vida e que você seja alcançado da melhor forma possível. Amém? Eu tenho meditado bastante nesse versículo, nessa passagem em específico, e eu creio que o Senhor tem comunicado coisas muito preciosas ao meu coração com relação à vida eterna. Então, principalmente no versículo 3, esta é a vida eterna, que te conheçam o único Deus verdadeiro e é Jesus Cristo, a quem enviaste. Nós temos basicamente 4 palavras que são traduzidas por vida no Novo Testamento. Nós temos Zoe, que é a própria vida de Deus, a natureza de Deus, traduzida comumente por vida eterna, que é a palavra que foi traduzida aqui nessa passagem. Nós temos a psique, que é a vida humana, a vida natural, é a vida que nós estamos acostumados a se referir a ela como vida, então é a vida cotidiana, né, a vida que nós temos no corpo. Nós também temos a bios, que é um modo de vida, então nós também temos a anástrofe, que é um comportamento desordenado. Então nós temos zoe, psique, bios e anástrofe. No caso, a vida eterna é zoe. Então a gente precisa fazer a diferenciação entre a psique, que é a vida humana, a vida normal, e a zoe, que é a própria vida de Deus, que é a natureza de Deus. E um dos comentaristas bíblicos, ele fala o seguinte: quando coloca conhecimento do único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste, a melhor forma de se abordar esse versículo, de ser traduzido, não é necessariamente conhecendo a um em primeiro lugar e depois conhecendo ao outro, mas é que em Cristo nós conhecemos a Deus. Cristo revelou Deus para nós. E nós precisamos ter isso em mente. Se você se recordar em João, no capítulo 1, versículo 1, diz que no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Outra expressão usada é o verbo. Mas essas duas palavras, elas são traduções de logos, que significa expor ideias em palavras. Então, Jesus é a exposição da ideia de Deus. No próprio versículo 18 de João, do capítulo 1, diz que ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho unigênito que está junto do Pai o tornou conhecido. Então, Jesus, ele nos mostrou e nos revelou quem de fato o Pai é. Se vocês se recordarem, em Hebreus, no capítulo 1, versículo 1, diz que há muito tempo Deus falou de muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados pelos profetas, mas nesses últimos dias ele nos falou por meio do Filho, a quem constitui o herdeiro de todas as coisas, por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Então, o Filho é o resplendor da glória e a expressão exata de quem Deus é. Ele é a representação exata e fiel de Deus. Porque ninguém melhor do que o próprio Deus, que se fez carne, para dizer quem Deus é, como Ele age, quais são as suas características, e nos revelar o Pai. Então, em João, no capítulo 14, quando Jesus estava conversando com os discípulos, ele disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Aí Filipe virou e falou assim: Senhor, nos mostre o Pai, isso nos basta. Aí Jesus falou assim: Mas Filipe, eu já estou com vocês faz tanto tempo e vocês ainda não me têm conhecido. Quem vê a mim, vê o Pai.
Então, em todos os momentos, esses são apenas alguns exemplos de versículos, mas durante toda a Bíblia nós vemos Jesus, ele se revelando, ele se mostrando como aquele que de fato torna Deus conhecido a nós, torna Deus o seu caráter, as suas características, manifestas a cada um de nós. O que seria esse conhecimento, né? O que seria esse conhecimento de Deus? É uma íntima experiência com Deus. É uma entrega a um relacionamento vivo. É uma comunhão. E quando nós falamos de vida, nós não estamos falando simplesmente de existência. Porque se nós compararmos vida eterna com a segunda morte, ambas as pessoas que estiverem desfrutando da vida eterna, quanto aquelas que forem para a segunda morte, sofrerem a segunda morte, elas vão ainda assim estar existindo. Porém, quem estiver desfrutando da vida eterna vai estar desfrutando de uma existência perfeita, em comunhão com a fonte da vida, que é o próprio Deus. Então, nós precisamos fazer essa diferenciação que é importante. E retomando lá, quando a gente olha já em Gênesis, para a gente entender um pouco mais desse conceito de vida, de morte, nós vemos que no princípio, Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, e disse Deus, haja luz e houve luz. Aí, a partir de então, o Senhor começou a dar ordens, as coisas eram criadas, né, a vegetação, as constelações, os animais, e absolutamente tudo, à medida que Deus ia criando, ele via que essas coisas eram boas e eram agradáveis. Eu gosto de pensar em Gênesis no capítulo 1, quando a gente vê o relato da criação, como um casal que descobre que a mulher está grávida. Ninguém espera o bebê nascer para então preparar as coisas, né? Para poder preparar o quartinho, para preparar o berço, para poder comprar fraldas, roupinhas, não. Antes mesmo que aquele filho ele nasça, todas as coisas já estarão preparadas. Então Deus, ele queria ter uma família. Mas antes mesmo que Adão e Eva eles fossem criados, antes que a humanidade ela viesse, né, surgir de fato, antes que ela fosse criada, era necessário que todas as coisas estivessem prontas. E foi isso que Deus fez. Então Deus organizou a terra, Deus criou absolutamente todas as coisas, e eu venho falando que era tudo muito bom, era tudo muito agradável, pensando na coroa da criação, pensando em mim e em você. Né? Nós ficamos por último, não porque estava esgotando a criatividade de Deus, Deus estava assim, vou fazer só o homem aqui agora, porque, né? Não, Deus já nos tinha em mente, mas Ele preparou todas as coisas antes que, de fato, a humanidade viesse a surgir. Aí nós temos Adão e Eva, feitos à imagem e semelhança de Deus, um espírito que possui uma alma, que habita em um corpo, essa é a nossa formação. E nós temos no centro do jardim a árvore tanto do conhecimento do bem e do mal, quanto a árvore da vida, possibilitando uma escolha ao homem. E Deus fala, olha, se você comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, você vai morrer. Certo? Deus deixou isso claro para o homem. Porém, nós vemos que Eva foi tentada pela serpente, acabou cedendo à tentação, comeu do fruto proibido, deu também a Adão, e ambos pecaram. Se viram nus, envergonhados, quiseram preparar as roupas com folhas de figueira para poder se esconder de Deus, porém, eles já tinham cometido o erro, eles já tinham cometido o pecado, e a partir daquele momento, às vezes a gente tem uma dificuldade de compreender o conceito de morte, porque quando fala morte, a gente já pensa em alguém sendo enterrado. No momento em que eles cometeram o pecado, eles não morreram fisicamente, instantaneamente. Porém, existe a morte espiritual. O salário do pecado é a morte, e morte significa separação. Então, morte espiritual não é que o espírito humano ele deixa de existir, mas ele existe sem mais comunhão com Deus, sem mais conexão com Deus. Então, no momento em que o homem pecou, ele foi desligado do Senhor. No momento em que o homem pecou, ele foi separado do Senhor, passou a viver como um pecador, andando segundo os prazeres carnais, todas as tentações que vinham oferecidas a ele se entregava. E essa tem sido a história da humanidade até que Cristo veio, graças a Deus, amém? E nos resgatou da condição em que nós estávamos. Ele nos substituiu, ele se identificou com a nossa condição, ele se fez pecado em nosso lugar, ele se sacrificou, ele se entregou para nos dar a vida eterna. O que é a vida eterna? É a própria vida de Deus habitando dentro de nós, é a própria natureza de Deus.
Então, no dia em que você confessou Jesus como Senhor da sua vida, você crê no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, que ressuscitou a Jesus, você fez essa confissão, no dia que você nasceu de novo, você foi recriado, você foi regenerado. E nesse momento a natureza de Deus passou a habitar dentro de você. E aí Deus comunicou todo o seu ser, a substância, a sua natureza ao seu espírito. Então a nossa vida ela foi transformada. A Bíblia diz em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 17, que aquele que está em Cristo é uma nova criação. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Nós somos hoje uma nova criação. Nós agora estamos em Cristo. Nós podemos desfrutar dessa novidade de vida. Então o Senhor preparou todas as coisas em Gênesis 1, pensando em uma família, pensando em uma conexão com o homem, pensando em uma comunhão perfeita. Porém o pecado rompeu essa comunhão, mas Cristo veio nos restaurar a posição que nós tínhamos anteriormente. Então a Bíblia diz também em João no capítulo 1, versículo 12, que mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então nós somos feitos filhos de Deus. E essa é a nossa realidade hoje. Nós estamos em Cristo, nós somos justiça de Deus, nós somos filhos, nós somos uma nova criação. E todas essas coisas que nós vivíamos anteriormente, as coisas velhas ficaram para trás. E eis que tudo se fez novo nas nossas vidas. Amém? Então nós recebemos o em nosso espírito. Nós recebemos a natureza de Deus em nosso espírito. E a partir desse momento, essa vida de Deus que nós recebemos passou a afetar também a bios, nosso modo de viver. Então, aquilo que eu entendo como a minha vida espiritual, aquilo que eu recebi do Senhor, a natureza de Deus, ela não fica simplesmente na teoria, mas ela começa a afetar todas as áreas da minha vida. Os meus hábitos, a minha forma de me comportar. Porque eu antes era pecador, mas agora não. Hoje eu sou justiça de Deus, hoje eu tenho a vida de Deus dentro de mim. Portanto, as minhas atitudes são diferentes, a minha forma de falar, a minha forma de me comunicar, meus hábitos. Então, absolutamente tudo mudou no dia em que nós nascemos de novo. E quanto mais eu exploro, quanto mais eu usufruo da natureza de Deus que está em mim, mais o meu modo de viver é afetado. Aí eu gostaria que você fosse comigo lá para Marcos, no capítulo 3. Marcos, no capítulo 3, versículo 13, que diz assim: Jesus subiu a um monte e chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. Escolheu 12, designando-os apóstolos para que estivessem com ele, os enviasse a pregar e tivessem autoridade para expulsar demônios. Eu gosto bastante dessa passagem porque dá um foco no relacionamento que Jesus tinha com os discípulos. Antes mesmo de Jesus chamá-los para servi-lo, para realizar as obras, Jesus estava chamando os discípulos para que tivessem um relacionamento com ele, para que andassem junto com ele, para que recebessem e aprendessem diretamente dele. Então, nós vemos um exemplo, por exemplo, lá em 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 16, diz que sede santos porque eu sou santo. Eu amo essa passagem porque a justificativa que Deus dá para nós andarmos em santidade é justamente porque nós somos filhos, nós podemos nos identificar com Ele, nós temos a natureza de Deus habitando dentro de nós, então nós podemos andar em santidade assim como Deus é santo. Então não é simplesmente uma regra imposta, mas é uma questão de identificação, é uma questão de entender que nós fomos feitos filhos, que nós recebemos da natureza de Deus e que agora nós podemos andar de forma diferente. Então esse é apenas um exemplo. A Bíblia diz em Efésios, no capítulo 5, versículo 1, sede imitadores de Deus como filhos amados. Então, se nos é dado esse comando de sermos imitadores de Deus, é porque é possível nós imitarmos ao Senhor. Amém? Vocês conseguem entender isso? Eu gostaria que vocês fossem comigo lá para Mateus, no capítulo 26, versículo 69. Jesus havia sido preso, estava sendo interrogado. Mateus, capítulo 26, versículo 69, diz assim: Pedro estava sentado no pátio e uma criada, aproximando-se dele, disse: Você também estava com Jesus, o Galileu. Mas ele o negou diante de todos, dizendo: Não sei do que você está falando. Depois saiu em direção à porta, onde outra criada o viu e disse aos que estavam ali: Este homem estava com Jesus, o Nazareno. E ele, jurando, negou outra vez: Não conheço esse homem. Pouco tempo depois, os que estavam por ali chegaram a Pedro e disseram: Certamente você é um deles, o seu modo de falar o denuncia. Aí ele começou a lançar maldições e a jurar: Não conheço esse homem. Imediatamente um galo cantou.
Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus tinha dito: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Eu não quero focar especificamente no fato de Pedro ter negado Jesus, mas sim que as pessoas reconheciam em Pedro que ele havia estado com Jesus. Então, à medida que nós nos relacionamos com Deus, à medida que nós exploramos esse acesso, esse caminho que nos foi aberto, para de fato termos um relacionamento com o Senhor, nós vamos cada vez mais nos identificando com Ele, assumindo características de filho, e isso também vai começar a ser perceptível para as outras pessoas. Muitas vezes as pessoas acham que o novo nascimento, ele é o marco final. Não, mas é simplesmente o começo de uma jornada com Deus. Né? Não é o final da caminhada cristã, é o começo da caminhada cristã. Então nós temos muitas coisas para descobrir, para viver em Deus. Eu sei que às vezes a gente fica preso no sentimento, a gente quer sentir, a gente quer ter experiências assim sobrenaturais. Porém, quando nós entendemos que o Espírito Santo habita dentro de nós, que nós recebemos da própria vida de Deus, que o caminho nos está aberto, o acesso está livre diante do Pai, que nós podemos buscá-lo, Ele se permite ser encontrado. Deus não é um Deus que fica fazendo charme, como se Ele não quisesse se relacionar conosco. Muito pelo contrário, todas as iniciativas vieram dEle. Nós apenas respondemos ao Senhor quando nós buscamos a Ele. E é dessa forma que nós iremos nos desenvolver. Para finalizarmos, eu gostaria que você fosse comigo lá para 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Diz assim: e todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Então, à medida que existe aquela frase, né, que nós nos tornamos semelhantes àquilo que nós adoramos. Então, à medida que nós passamos tempo com o Senhor, à medida que nós desenvolvemos nosso relacionamento com Ele, que nós desfrutamos dessa comunhão, que nós temos o entendimento do que é a vida eterna, nós temos o entendimento da transformação que aconteceu dentro de nós, então aí sim nós seremos cada dia mais transformados conforme a imagem dele. Nós estaremos cada vez mais assumindo de fato a posição de filhos, nos identificando com Cristo, nos tornando seus imitadores, cada vez mais de uma forma fiel. E isso não vai permanecer somente em nós, mas outras pessoas também começarão a perceber que nós estamos em contato com a fonte da vida, que nós estamos em plena comunhão com o Senhor, desfrutando da vida eterna. Nós temos coisas para viver aqui na terra enquanto nós estamos aqui. Nós não precisamos esperar chegar as coisas do futuro. Nós não precisamos esperar a ressurreição dos mortos, novo céu e nova terra, para a gente desfrutar de uma comunhão plena com o Senhor. Não, o caminho já foi aberto. O Senhor já nos proporcionou acesso livre a Deus. Não existe mais um véu nos separando da presença de Deus. Hoje essa presença de Deus habita dentro de nós. E nós não temos desculpas para nos alimentarmos dessa palavra, nós não temos desculpas para não investir nessa vida. Então, só morre de fome, só morre de sede espiritual quem quer. Porque todas as coisas o Senhor deixou à nossa disposição para que a gente se desenvolva e desfrute daquilo que já foi colocado dentro de nós. Espero que você tenha sido grandemente abençoado. Seja abençoado também na prática dessa palavra, que não seja simplesmente uma teoria na sua vida, mas que tudo aquilo que você absorveu, você possa colocar em prática e experimentar os resultados na sua vida. Amém? Muito obrigada.